Bendito seja e engrandecido seja o Deus da nossa salvação. Abramos nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 1, os versos 1 ao verso 5. Nós queremos relembrar você do nosso compromisso com missões. Se você puder, faça a decisão por uma oferta pequena. Ela precisa ser mensalmente entregue. Não pode ser uma oferta grande, tem que ser pequenina, porque ela será mensal. E nós estaremos sustentando missionários no campo. O nosso desejo é que o dia chegue quando a igreja sustentará integralmente missionários no campo. E para informá-los de que neste domingo, nesse final de semana, o pastor Josi e o seminarista Marcos Vinícius estão no caminho de Nelson, na região de Deodápolis, revitalizando 6 trabalhos batistas e num projeto missionário. Também temos a alegria de dizer que a partir do dia 10 desse mês, a família que nós adotamos para missões mundiais, e vocês sabem de quem eu estou falando, seguirá para o campo missionário. Então agora aquilo que era treinamento deixou de ser treinamento. Agora estamos em jogo. E eu peço encarecidamente que os irmãos orem e contribuam para que tudo possa ser feito da melhor maneira possível. Só para que vocês tenham uma ideia da seriedade da coisa, o meu telefone, a partir de agora, como já disse anteriormente, será o telefone de contato deles com o Brasil. Qualquer coisa que acontecer em termos de perseguição, de eliminação ou de tragédia natural, o meu telefone é o primeiro a ser acionado no Brasil. E daí a coisa segue. Senhoras e senhores, é muito sério. Mas nós estamos no projeto de envolvermos a nossa igreja em missões. Assim oremos e contribuamos. Se você ainda não tem a sua oferta para o Face de Missões, faça. E assim nós contribuiremos juntos para o sustento missionário. Gálatas capítulo 1, versos de 1 a 5. Você deve estar se perguntando, em nome de tudo que é mais sagrado, quando que nós sairemos desses versos. E a minha contra-argumentação é, eu não estou com pressa, e a menos que alguém tenha a ideia de exonerar-me da minha função, nós prosseguiremos calma e lentamente. Quero pensar com os queridos sobre o verso 4 em particular, e diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E eu quero pensar com os irmãos, irmãs, amigos, nessa noite, sobre o seguinte tema: a dinâmica sagrada da gloriosa redenção em Cristo. Anteriormente nós falamos sobre a redenção em Cristo com base nos benefícios que ela traz para o pecador. Gálatas capítulo 1, verso 3. Depois nós vimos o propósito da redenção, Gálatas capítulo 1 e o verso 5. Mas tudo isso em função do que acontece no capítulo 1 e o verso 4. No estudo da saudação inicial de Paulo aos Gálatas, saudação inicial esta que se encontra dos versos 1 ao verso 5, nós encontramos referências especiais a coisas muitíssimo especiais. Em 5 versos apenas, nós encontramos referências diretas e indiretas à doutrina da ressurreição dos mortos. Nós encontramos referência direta e indireta à comunhão dos santos, à providência divina, à encarnação de Cristo, à expiação dos pecados em Cristo, à santificação dos remidos e à presciência divina e a glorificação de Cristo. Em apenas 5 versos, o apóstolo Paulo está informando a igreja na Galácia, as igrejas da Galácia, sobre todas estas coisas. Algumas mencionadas de forma direta, outras mencionadas de forma indireta. E aqui, mesmo na introdução, eu já quero deixar algo para o nosso pensamento.
Será que em nossas mensagens diárias, as nossas cartas, os nossos e-mails, as nossas postagens nas redes sociais, nós comunicamos coisas do mesmo valor? Eu quero deixar isso com os irmãos. Será que em nossas comunicações diárias nós temos a habilidade do Espírito Santo de comunicarmos coisas profundas, como as que o apóstolo Paulo, em apenas 5 versos, descreve? Isso deve ser assunto para nossa ponderação seriamente. Com base nos versos 3 ao verso 5, foram analisados os benefícios da redenção. No verso 3, em função do que está escrito no verso 4, e a consequência no verso 5, daquilo que também foi para Cristo, verso 4. Por um lado, os benefícios são dos remidos. Gálatas capítulo 1, verso 3. Graça e paz. São os benefícios dos remidos em função da redenção estabelecida no verso 4. As consequências enfatizam a pessoa de Jesus Cristo, a glorificação e a exaltação do Filho de Deus, conforme Gálatas no capítulo 1 e o verso 5, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Todavia, no centro, entre as bênçãos providas para os remidos e as consequências gloriosas para o Redentor, existe o verso 4. E o verso 4 é de fundamental importância. O seu conteúdo precisa ser seriamente analisado e nós precisamos retornar ao mesmo. E este verso descreve um processo dinâmico que aqui pode ser analisado duplamente. E a primeira ênfase repousa no perdão dos pecados e a segunda ênfase na preservação dos remidos neste mundo. Então, com base em Gálatas capítulo 1, verso 4, eu encontro esta ênfase no perdão do pecador, mas eu também encontro uma outra ênfase que diz respeito à preservação do pecador em Cristo. Em outras palavras, usando a oração de um galês que morreu com câncer nos ossos, depois de 40 anos de ministério, ele iniciou e desenvolveu e por 40 anos pregou o mundo afora, mas ele tinha um projeto pessoal muito interessante. É como manancial, ou como mananciais do deserto, ou como cenáculo. Ele escreveu por 40 anos algo que em português se chama Todos os Dias com Jesus, leituras devocionais. Ao fim de 40 anos, Selwyn Hughes é aposentado e logo em seguida ele vem a falecer com câncer nos ossos. Eu quero abrir esse parênteses e fazer esse comentário com uma razão em mente. Quero dizer, senhoras e senhores, que muitas vezes a nossa obediência e fidelidade no ministério se deparam com tragédias tais como esta. Não pensem por um segundo que é correto que alguém sendo fiel será liberto ou livre de tais tragédias. Aqui está um galês fiel por mais de 40 anos no ministério cristão, que auxiliou centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo e, no entanto, faleceu desta maneira. Não significa que isso será o seu caso, sendo você fiel, mas significa uma coisa: preparemo-nos para o dia do tranco, seja ele qual for. Mas o ponto que eu quero estabelecer aqui, citando Selwyn Hughes, é este. Ele fez uma oração um dia. Senhor, e a oração é tremenda, o Senhor me tirou de dentro do mundo. Agora, tira o mundo de dentro de mim. Essa foi a oração. Um dia o Senhor me tirou de dentro do mundo. Salvação. Agora, tira o mundo de dentro de mim. Santificação. E eu tenho que dizer amém a uma oração profunda como esta. Muito bem. Com base em Gálatas, no capítulo 1 e o verso 4, eu quero propor algumas coisas para a nossa meditação essa noite. Em primeiro lugar, o
ponto principal é este: o perdão obtido através desta gloriosa redenção que é dinâmica em nossas vidas. E o perdão aqui, ele é dinâmico porque ele é consequência de uma redenção gloriosa e gloriosamente dinâmica. E em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção dentro do perdão que é descrito em Gálatas capítulo 1, verso 4, acerca da substituição. Observe só o que diz Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Isto direta e indiretamente fala sobre a doutrina da substituição. Cristo morreu em meu lugar, em seu lugar. E para isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 20, e o verso 28. Abra sua Bíblia e compartilhe com quem não tem a mesma. Mateus 20, o verso 28, a palavra de Deus diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho de Deus está estabelecendo em Mateus 20, 28, que ele veio para resgatar. E no ato de resgatar o que estava perdido, ele se coloca no lugar daqueles que ele veio salvar. Então, nós temos a substituição, mas também nós temos outro aspecto importantíssimo à medida que entendemos a doutrina do perdão. Não somente a substituição, mas algo que nós lemos nas Sagradas Escrituras que diz respeito à expiação. A substituição, resumindo, é o agir de alguém em lugar de. Agir de alguém em lugar de. Isso é substituição. Mas nós também encontramos uma outra palavra: expiação. E expiar é o sofrer de alguém em nome de. Abra sua Bíblia em Isaías. E se você não gosta de procurar Bíblia essa noite, eu lamento dizer, mas você está em sérios apuros. Senhoras e senhores, eu estou cansado. Quando eu estou cansado, vocês me conhecem, a minha paciência diminui dramaticamente. Eu quero confessar a minha carnalidade. Por favor, me ajudem. Me ajudem. E eu acredito que os irmãos dessa igreja já entenderam o que eu quero dizer. Isaías, capítulo 53, e o verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Percebe que em Isaías capítulo 53 e o verso 10, a profecia em relação ao Messias diz que ele expiaria pelos nossos pecados, que ele sofreria em lugar de, isto é, em poucas palavras, expiação. Em terceiro lugar, existe algo que é maravilhoso, que está embutido nessa doutrina do perdão dos pecados, a saber, a propiciação. E a propiciação é o favorecer de alguém em prol de. Abra sua Bíblia em Hebreus, no Novo Testamento, e o capítulo 2, e o verso 17. Hebreus, capítulo 2, e o verso 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, e depois fazer propiciação. Em outras palavras,
para que Cristo pudesse perdoar e salvar, ele teve que substituir a minha vida e a sua vida na cruz do Calvário. Substituição, então, é o agir de alguém em lugar de. Mas também nós temos a expiação. Para que o perdão fosse alcançado, alguém teve que sofrer em lugar de. E por fim, a propiciação. O favorecer de alguém em prol de. A propiciação é Cristo agindo em sofrimento para que a penalidade do pecado fosse tirada de sobre os nossos ombros. Ele assume a dor, a culpa, e ele sofre a penalidade para que nós pudéssemos então obter perdão e salvação e reconciliação. Neste sentido, ele se torna a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o ato de Deus favorável a nosso favor. E volte então a Gálatas capítulo 1, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, isto, o perdão, que exigiu que Cristo nos substituísse, que por nós sofresse, expiando o pecado, e por fim, fosse Ele em seu derramar do seu sangue precioso, o ato favorável, propiciatório. Ele foi a propiciação para nós, em nosso nome, diante de Deus. Mas observe só, que Gálatas capítulo 1, verso 4, não fala sobre somente o perdão que Cristo voluntariamente ofereceu. Observe o que ele diz. Para nos livrar do presente século mau. E isto fala não somente de perdão, mas fala também de preservação. Ele quer nos livrar deste presente século mau. E aqui eu quero chamar sua atenção para duas palavras. A palavra, obviamente, salvação. Ele veio te salvar deste mundo perdido. Abra sua Bíblia em Romanos. No capítulo 1 e o verso 16. Romanos capítulo 1 e o verso 16, a palavra de Deus diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Mas em Gálatas capítulo 1, verso 4, não somente a sua salvação está sendo garantida, mas a sua preservação em santidade. Abra sua Bíblia em Tito, no capítulo 2 e o verso 14. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2 e o verso 14. Preste atenção no que esse texto diz. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. De novo, a dinâmica da redenção, salvação. Volte ao verso 14 de Tito, capítulo 2. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, perdão. Mas não somente isso, e purificar para si mesmo um povo especial, santificação, zeloso de boas obras, o que nos aponta para a preservação de nossas vidas em Cristo. E a igreja é liberta, então, deste presente século mau. Gálatas capítulo 1, verso 4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. E aqui eu quero que vocês entendam uma distinção. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele usa a palavra séculos, falando de tempos futuros, nos séculos vindouros. Efésios 2,7, mas nós não vamos ler agora. Eu quero que você entenda isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, usa a palavra séculos, falando de períodos de tempos que ainda virão. Mas neste verso, não está sendo usado nesse sentido. Ele não está falando de um período de 100 anos, quer em sua época ou 100 anos que viriam. Ele está falando do presente século mau como sinônimo
do mundo no qual nós nos encontramos. É o sistema de coisas no qual nós estamos. E eu quero olhar com você agora, neste século mau. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de acordo com João, no capítulo 12. João 12, e o verso 31. João 12, 31, a palavra de Deus diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: agora será expulso o príncipe deste século mau. Lembre-se, Paulo não está falando em Gálatas 1:4 de período de 100 anos, quer da sua época ou futuro. Ele faz isso em outro lugar. O uso aqui de século é o mundo no qual ele e nós nos encontramos. Este mundo que tem como príncipe Satanás. E é isso que Jesus diz: agora o príncipe deste mundo já está julgado. Abra sua Bíblia no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16. E você verá que aqui no capítulo 16, ele fala da mesma realidade, daquele que seria expulso. No capítulo 16, depois vocês leiam com calma, mas Jesus está falando sobre a sua aflição, sobre o juízo que vem, e ele fala então sobre o príncipe deste mundo que será então retirado. Este presente século mau, que tem como sinônimo aqui o mundo, ele tem um príncipe que rege as coisas, a saber, Lúcifer. Mas não somente isso. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5 e o verso 19. O mesmo apóstolo João, que disse que, no capítulo 12, verso 31, citando as palavras de Cristo, que o príncipe deste mundo estaria julgado, é o mesmo apóstolo João que em 1 João, no capítulo 5 e o verso 19, diz que este século mau, este mundo, jaz no maligno. Verso 19 de 1 João, capítulo 5. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Este é o século mau, do qual Paulo está falando, que Jesus nos salvou, ele nos livrou deste presente século mau, que tem como príncipe Lúcifer, e que jaz no maligno. Este é um sistema de coisas corrompido, não somente pelo pecado, mas pela influência pessoal e diabólica de Lúcifer. Não nos esqueçamos disso. E por que eu estou enfatizando isso tão gravemente aqui? Tem a ver com o que eu vou dizer logo em seguida. Mas este século mau, sinônimo aqui de mundo, é a expressão também de uma conduta ruim. Já que o mundo tem como príncipe Lúcifer, já que o mundo jaz no maligno, influenciado pelos valores do inferno, então os seus cidadãos respondem desta maneira. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Primeiros Coríntios, capítulo 2, os versos 6 e o verso 8. 1 Coríntios, capítulo 2, 6 a 8, a palavra de Deus diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4 e o verso 4.
E aqui, algo extremamente importante. Segunda aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que que muitas pessoas não creem no evangelho? Porque elas foram cegadas pelo Deus, pelo príncipe deste século. E esta é a razão pela qual eu quero fazer algumas perguntas aqui. Primeira pergunta: por que deveríamos usar padrões deste século para definir aquilo que somos e fazemos como igreja? Se o mundo é isto que acabamos de ler, liderado por Satanás, corrompido pelo inferno, cujos representantes deste mundo são também infernais e diabólicos, eu quero fazer essa primeira pergunta. Por que, em nome de tudo que é mais sagrado, nós estamos hoje determinando as nossas ações e as nossas convicções com base no século 21? Pergunta número 2. Por que líderes eclesiásticos dizem que se não seguirmos o século 21, esse presente século mal, a igreja ficará para trás? Nos dias de Noé, o mundo ficou para trás. E por que agora desejamos ficar no mundo do qual o Senhor Jesus Cristo, está dito em Gálatas capítulo 1, verso 4, nos livrou e nos resgatou? Outra pergunta: por que líderes denominacionais falam da necessidade de uma visão progressista quanto ao século 21, quando eles tão fervorosamente querem voltar ao século 1? Repito a pergunta: por que os nossos líderes denominacionais, que insistem que a igreja siga o século 21, querem por toda lei que ela volte a todo custo ao século 1? Sabe por quê? Uma resposta, pelo menos. Eles querem o poder do Espírito, mas não querem os princípios do reino de Deus. Esse é o problema. Vamos adiante com outras perguntas. Por que desejamos um retorno ao século 1? Para que voltemos à glória da igreja primitiva, quando os fundamentos doutrinários daquele mesmo século estão sendo hoje negados. Eu não consigo entender, como os britânicos dizem, eu não faço cabeça ou cauda dessa situação. Para mim é sem sentido. Eles querem que eu volte para o primeiro século, mas eles estão dizendo que a doutrina do primeiro século não serve para o século 21. Como? Perceberam que eu não estou bem? Bom, eu não ando bem normalmente, hoje está só um pouco pior. Eu aceito a crítica. Uma última pergunta nesse estágio: por que deveríamos depender da ética do século 21? Preste atenção nessa pergunta. Por que deveríamos depender da ética do século 21 para definir os princípios do reino de Deus que norteiam e embasam a conduta do povo de Deus, sendo que este século 21 é tão maligno, diabólico, quanto todos os demais foram? Me digam, por quê? Como que nós vamos permitir que a igreja siga o século 21, se este século, por definição, e eu vou mostrar a evidência agora, é tanto na prática quanto em teoria, tão diabólico e infernal quanto todo o resto? Vou lhes dar o exemplo. Preste atenção no argumento. Ele é complexo, mas eu tentarei apresentá-lo da maneira mais simples possível. Filósofo alemão Dietrich Nietzsche disse como conclusão da sua filosofia, filosofia do super-homem, que se a sua filosofia estivesse certa, preste atenção, se a sua filosofia estivesse certa e fosse praticada,
o século XX seria o século mais sangrento e irracional da história até o presente momento. Não, esse é o pai da teoria. E ele está dizendo, se vocês praticarem isso que eu estou ensinando, o século XX será o mais sangrento e o mais irracional de toda a história. A ideia de que o homem é um animal em evolução, cuja educação faria dele um ser desenvolvido, provou ser uma total falácia. Isto porque foram as nações mais desenvolvidas e educadas daquela geração que promoveram a eliminação de milhões de pessoas. Preste atenção no que eu vou falar. Os nazistas eliminaram 6 milhões de judeus. Mao Tse-tung na China, em nome do ateísmo comunista, eliminou 60 milhões de chineses. E Joseph Stalin, em nome do ateísmo comunista da União Soviética na época, eliminou 100 milhões de pessoas. Sabe qual é a conclusão histórica? Que no século XX, não em nome de Deus, como Richard Dawkins, novo ateísta, está dizendo, no século XX, não em nome de Deus, mas em nome do ateísmo, 160 milhões de pessoas foram exterminadas. Nós matamos mais pessoas no século XX do que nos 19 séculos anteriores, incluindo a maldita fase conhecida na história da igreja como as Cruzadas. E Richard Dawkins escreve um livro tremendo, no qual ele critica religião como um todo, e ele bate duríssimo em cima do cristianismo, que é, de todas as pragas, a maior. Cristo, de todas as vergonhas, a maior. Richard Dawkins, evolucionista, biologista da Universidade de Oxford, ele escreveu um livro chamado The God Delusion, ou seja, crer em Deus é alucinação, é expressão de doença psicossomática, psiquiátrica. Quem crê em Deus precisa de tratamento. Basicamente é isso que ele diz. Em 400 e tantas páginas no seu livro, ele não escreve um parágrafo sequer sobre o ateísmo que ele defende como prática no século XX, que matou mais de 160 milhões de pessoas. O que eu acredito que Richard Dawkins precisava ter dito no seu livro é que generalizações são perigosas. Ele critica duramente os cristãos por causa das cruzadas. Ele não faz uma menção sequer sobre aqueles que usaram a sua teoria do ateísmo para a eliminação de vidas. Não, aqui eu quero fazer uma observação. Assim como eu fico ofendido, e eu acho um desrespeito, quando alguém me rotula e me inclui entre aqueles que promoveram as cruzadas, só porque eu sou um cristão, essa generalização maldita, assim eu acredito que qualquer ateu que está aqui entre nós essa noite ficaria triste comigo se eu fizesse uma generalização no sentido inverso. De que você, por ser ateu nessa noite aqui sentado, é responsável com os nazistas, com Mao Tse-tung e com Joseph Stalin pela morte de 160 milhões de pessoas e mais do que isso. Seria uma injustiça dizer que qualquer ateu presente aqui essa noite é conveniente com esse tipo de coisa. Concorda comigo ou não? Eu conheço ateus, eu tenho amigos ateus. Eles não pensam dessa maneira. Eles não odeiam raças dessa maneira. Esse é o problema da generalização, mas você coloca isso numa linguagem científica e os tolos engolem. E o senso crítico passa. Eu estarei falando no Congresso dos Jovens da Juba Centro aqui na Igreja Batista Belo Horizonte. Quero convocar toda a igreja para apoiar esse projeto. Ah, Flávio, mas a nossa denominação. Ah, Flávio, mas os nossos jovens. Senhoras e senhores, se nós não carregarmos o peso e fizermos a nossa diferença, nós não temos condições de criticar ninguém. Façamos a nossa contribuição. Se estão certos ou se estão errados, pouco importa. Contribuamos nós para o bem-estar da nossa mocidade. Esse é o ponto. Pare de ficar argumentando comigo. Ah, Flávio, nós vamos receber uma loucura. Eu não quero saber. Eu quero contribuir para que exista esperança.
quero que você pense da mesma forma. Na época do congresso esteja aqui. E eu quero falar, na época do congresso, sobre algo que os próprios jovens da Belo Horizonte me trouxeram à mente. Estou pensando nisso. O mundo é manipulado às vezes por falta de informação, mas eu quero falar sobre o excesso dela. Eu quero falar sobre um mundo do século XXI pós-modernista que está sendo arruinado em termos de raciocínio pelo excesso de informação. Mas a esse ponto eu volto, são cenas de um outro capítulo que eu nem sei se Deus me dará graça de ser escrito. Mas enfim, prossigamos para o alvo. Não somente nós temos em Cristo perdão e preservação num século tão maldito, tão maligno, tão diabólico. Senhoras e senhores, nós vivemos num século mau. Ruim, cruel. Mas existe um propósito. Voltemos a Gálatas, no capítulo 1. E o verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E a igreja de Cristo, perdoada nele, santificada e preservada por ele, tem em Deus Pai o privilégio de viver num mundo tão conturbado e confuso, a certeza da vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para algo maravilhoso em Atos dos Apóstolos. E isso vem como resposta àqueles que criticam o cristianismo e dizem que Cristo morreu como um político frustrado do século I que tentou derrubar o Império Romano e a única coisa que ele conseguiu foi ser crucificado. Ele morreu um político, um rebelde frustrado. A estas críticas eu quero responder com base na palavra de Deus, Atos capítulo 2 e o verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. A segunda parte não interessa aqui, é a primeira parte do verso na qual eu estou interessada. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Críticos de Cristo, eu quero lhes dizer uma coisa. Cristo não morreu por um acaso. Cristo não morreu em vão. Ele morreu com um propósito. Ele morreu numa missão que foi estabelecida desde a eternidade pela vontade soberana e pela presciência de Deus. E é nisso que nós nos asseguramos num século cujas águas se tornam tumultuosas e tentam a nau tragar. Concluindo, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, um rei de Israel decidiu copiar o século mau no qual vivia. Eu não farei a leitura agora porque não dá tempo, mas fica como tarefa para casa. Depois em sua Bíblia você leia 2 Reis, capítulo 16. Agora não, preste atenção no argumento. Leia em casa. 2 Reis 16. Este rei de Israel, ele foi a Damasco, capital da Síria, desculpa. E ele viu algo que o fascinou. Ele viu o altar dos deuses no templo dos assírios, em Damasco. Sabe o que ele fez? Ele pegou o celular e tirou uma foto daquele altar e mandou o desenho para o sacerdote em Israel. E sabe qual foi a ordem? Chama os especialistas e construa o mesmo altar que está na foto, que eu estou mandando por WhatsApp, com uma mensagem meio irrelevante, porque eu não tenho nada para fazer. E quando eu não tenho nada para fazer, eu preciso mandar mensagens que significam nada. Então segue a imagem do altar, reproduzam o altar e coloquem o bendito altar. Sabe onde? No local onde Deus estabeleceu que o altar do incenso para a glória dele deveria ficar. Esse rei chegou e disse o seguinte: pega o altar do incenso,
e empurra para o lado oriental, para o canto no templo. E coloque o altar dos deuses de Damasco no santo templo do Deus de Israel. E ali ofereçamos sacrifícios a qualquer Deus. Leia depois 2 Reis 16. 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. 1000 anos depois de Cristo, líderes denominados cristãos estabelecem as cruzadas. Porque eles queriam copiar o altar do mundo. E o altar do mundo diz o seguinte: se nós não conquistarmos o mundo de um jeito, nós conquistaremos de outro. Lá está, 1000 anos depois, homens em nome do Deus Altíssimo, e aqui eu gostaria que Richard Dawkins entendesse o meu desabafo. Eu gostaria que ele entendesse que 1000 anos depois de Cristo, aqueles que promoveram a morte de centenas e milhares de pessoas, em nome de Cristo, não eram cristãos. Porque os verdadeiros cristãos, aqueles que seguem o Evangelho, eles não desejam a morte de ninguém. Eles desejam a vida de todos. Mas Richard Dawkins, ele me envolveu naquela presepada. E ele nunca me escreveu, Richard Dawkins, lá de Oxford, falando: Flávio, você se ofende com isso. E eu gostaria de dizer para ele que sim, profundamente. Seria a mesma coisa que dizer que porque ele é um ateu, ele é responsável pela morte de 160 e tantos milhões de pessoas que foram eliminadas por causa do ateísmo que um dia as destruiu. Mil anos depois de Cristo, o mundo está copiando o altar. E agora, no século XXI, irmãos, eu quero fazer algumas perguntas finais. Quem determina hoje para a igreja a nossa sexualidade? Preste atenção. Agora vai ficar legal. Quem determina hoje o nosso conceito de sexualidade? Aqueles que acreditam que o homem é um animal e que não podem ou não querem definir nem mesmo o que é moralidade e de onde ela vem, se somos bichos irracionais? Ou é a palavra de Deus que define o nosso conceito de sexualidade? Outra pergunta. Quem define o conceito de casamento? Aqueles que planejam a poligamia? Deixe-me abrir um parênteses aqui. Já disse isso e volto a repetir. Vocês acham que essa ênfase em homossexualismo é o fim? Senhoras e senhores, abram os seus olhos. Fiquem atentos. Homossexualismo é apenas uma parte do projeto. O projeto envolve muito mais. O projeto envolve poligamia. O reconhecimento por lei de que você pode ter tantas esposas quanto você conseguir sustentar. Não para por aí. O projeto envolve e envolverá um dia o reconhecimento do incesto. Relacionamentos incestuosos. Nos quais, para quem não sabe o que é um relacionamento incestuoso, é o reconhecimento de um casamento e a intimidade entre pai e uma filha, entre a mãe e um filho, entre a avó e um neto. Isso está vindo. E se você acha que eu estou exagerando, na Europa, recentemente, eu falei isso de púlpito outro dia pela manhã, uma corte num país europeu negou um pedido para que homens tivessem os seus relacionamentos maritais oficializados com animais. Isto eu conheci no mundo da pornografia, quando eu era um pecador miserável sem Cristo, e isso se chama bestialidade. Estou tentando reconhecer isso. Sabe quem foi que lutou, de acordo com o que eu li, contra isso? Não foram os direitos humanos. Direito dos animais. Sabe qual foi o argumento? Pelo menos de acordo com aquilo que eu li.
que os animais não têm como expressar se a entrada num relacionamento com uma pessoa, um ser racional, e o ato sexual a ou o violenta. Senhoras e senhores, esse é o mundo. Este é o presente século mau. Quem determina o que é casamento para nós? Este mundo? Ou a palavra de Deus? Ou mais especificamente para aqueles que acham que Jesus Cristo não tem nada a dizer acerca do casamento? Leia sua Bíblia. E abra sua Bíblia depois em Marcos capítulo 10. E você verá claro como cristal o que o Filho de Deus determinou como sendo legítimo em casamento. Quem determina o valor da vida e o direito de ir e vir? Os traficantes das fronteiras ou o Código Civil brasileiro? Quem determina o meu direito de ir e vir? Quem determina o uso próprio do gênero sexual com o qual nascemos? O machismo ou o feminismo? Ou o caráter e a ética de Jesus Cristo, que sendo homem, tratou bem as mulheres, sem deixar a sua masculinidade? Essa é a pergunta. O que determina o nosso gênero? Machismo? Eu estou vendo jovens na igreja falando sobre eu sou feminista. Onde está isso? Leia a palavra de Deus. Você não foi chamada para ser feminista, você foi chamada para ser feminina. Você não foi chamado para ser um machista que abusa da mulher, que bate na mulher, que espanca os filhos. Traste, em nome de Cristo, se você faz isso. Se arrependa do seu pecado, ou faça as malas e nunca mais se nomeie um cristão. Um homem de Deus não é um machista. Ele é um macho que protege a sua prole. Jesus foi um homem e ele protegeu o direito das mulheres sem ter a sua masculinidade questionada. Lembre-se disso. E se existiu uma pessoa no mundo que defendeu o direito das mulheres, esse foi Jesus Cristo. Nosso exemplo é a vida de Deus em Cristo. Nossa inspiração e capacitação que nos faz respeitar a vida no poder do Espírito Santo. E para terminar, a salvação do pecador está fundamentada no sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu para que fôssemos perdoados e reconciliados com Deus Pai no poder do Espírito Santo. A transação do Calvário é um ato livre da vontade divina que decidiu que o Filho de Deus substituísse o pecador, assumindo a culpa do pecado humano. Em Cristo, o remido é consagrado a Deus através de uma nova maneira de viver que foge totalmente aos padrões desse mundo. Os remidos vivem de maneira santa perante Deus e os homens. Além disso, existe a realidade da vontade do Senhor que é estabelecida soberanamente. O Deus de Israel, Ele salva, Ele cura e Ele santifica. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Que Deus, para isso, nos ajude. Amém. Senhor Deus, nós estamos em tempos difíceis, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é na imutabilidade do Senhor e da sua palavra, dos seus decretos e desígnios, que nós descansamos. Vá diante de nós, por favor, ó Deus, e abra caminho nesta nova semana, e que ela seja produtiva e agradável aos teus olhos. Perdoa os nossos pecados
e elimina dos nossos corações essa tendência de agirmos com base em altares que nada tem a ver contigo. Que neste mundo e nesse presente século mal façamos a diferença. Sejamos bênção, sem nos tornarmos comprometidos e malditos por tudo aquilo que é diabólico nesse presente século mal. Dele o Senhor nos livrou, engrandecido e bendito seja o Senhor hoje e eternamente. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma última palavra. Em breve, na Escola Bíblica Dominical, estudando Atos dos Apóstolos, eu falarei sobre o Evangelho, mas eu tratarei de um ponto em particular: o aborto. E eu quero que você comece a pensar numa pergunta muito importante. Quando, em sua opinião, a vida começa? Venha para a IBD. Não será domingo que vem, mas em breve trataremos disso. Traga os seus filhos para a IBD, senhoras e senhores, enquanto há tempo. Venha para a Escola Bíblica Dominical. Aprenda a palavra de Deus. Esteja em oração no culto de quarta-feira. Venha no culto à noite. Participe. Seja bênção para essa geração. Em nome de Jesus.